Sejam bem-vindos ao Faithful Talk BR. Fala galera, sejam bem-vindos ao Faithful Talk BR, ao seu podcast sobre o 49ers do Brasil. E hoje estamos aqui com o Matheus. Fala, povo. Depois o pessoal fala que eu tô maluco com a teoria da conspiração do Atlético. E também estamos com o Pedro. Fala, galera. Christian McCaffrey no céu, Christian McCaffrey na terra. É só isso que a gente precisa. E eu, como host da semana, vem cá, deixa eu passar o pano pro Purge. Então, galera, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no X, no Instagram e também curtir o podcast em todas as plataformas disponíveis. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo entre San Francisco 49ers e Carolina Panthers, válido pela semana 12 da NFL. O jogo que foi nesse Monday Night Football no Levi Stadium. O 49ers vence o Carolina por 20-9. Um jogo relativamente tranquilo, tirando algumas situações que a gente vai comentar agora. A gente vai começar a discutir um pouquinho aqui sobre o ataque. E como o Pedro falou, e aí, Pedro? CMC all the way, né? Então, né, o cara, a gente já esperava que ele fosse machucar em algum momento, porque a gente só tem ele no ataque, mas aparentemente ele não tá muito afim de machucar, então eu não vou reclamar. Mas que bom que a gente tem ele, que bom que o time tá voltando à sua forma, e também que bom que a gente pegou o Panthers, que é um time bem ruinzinho, porque com 3 interceptações é difícil ter um jogo tão tranquilo igual a gente teve. O CMC saudável são as almas que estão sendo cobradas, né? Jogo a jogo ali. Porque é incrível. Bom, não vou discutir, né? Ele ficar saudável é ótimo pra gente, né? Mas todo jogo cobra uma alma, né? É incrível. Do McCaffrey, Glaucio, tem um gráfico curioso que eu vi aqui no Twitter que fala sobre jardas recebidas, jardas depois da recepção e jardas recebidas aéreas. No caso, desconsiderando o que você ganha depois da recepção, certo? Então, basicamente, o que a gente tem é um Christian McCaffrey quebrando o gráfico em jardas após recepção. E também quebrando o gráfico no caso de sem receber jardas aéreas. No caso, ele sempre recebe muito pouco da bola aérea, no caso, jardas aéreas, mas ele consegue muitas jardas. Ele tá na casa de 600 jardas depois da recepção. E aí, só de curiosidade, aquele receiver do Seattle lá, que tem um nome difícil, o Smith Nijigba, não sei como é que fala o nome dele, ele é o recebedor que mais recebeu jardas aéreas. Então, assim, são hoje um dos 2 melhores offensive players da NFL nessa temporada. Só pra gente pontuar os números do McCaffrey aí, nesse jogo contra os Panthers, ele teve 24 tentativas para corrida, para 89 jardas e um TD, né? E recebeu 53 jardas numa média de 7.6 aí. Então, tipo assim, ele é consistente tanto recebendo quanto correndo. A gente não pode reclamar disso aí, né? O cara é o nosso motorzinho do ataque. Só uma coisa que o McCaffrey, a gente falou isso nos podcasts atrás, que a gente não estava tendo corrida explosiva, e a gente não teve ainda, mas pelo menos nesse jogo a gente teve uma de 17 jardas, então assim, a média tem aumentado. Ainda fica muito aquém de qualquer outro time da liga, né? Mas vamos devagarinho. Passos de formiga, né, Matheus? Assim, uma coisa que, cara, pra mim, a gente não pode deixar de ressaltar o tanto que esse cara é importante pra gente em todos os episódios, é o Kittle, né? A diferença que ele faz no jogo pra gente é absurda. O jogo corrido do 49ers sem o Kittle era pra baixo do 20º da liga, se eu não me engano é 27, de 27 a 22, enfim, não lembro exatamente. Mas com ele,
a gente tá top 10. É uma loucura você imaginar o impacto de um jogador no jogo corrido. Só para pontuar, a gente era 27º mesmo, sem ele, e a gente está em nono com ele em campo. O Kittle, ele é uma peça-chave, né? Ele tem uma conexão também com o Purge, né? E só para pontuar aqui os números do Kittle, foram 78 jardas, né? 13 em média. Então são números consistentes aí pro nosso tight end. Pedro, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que todo mundo está esperando, né? Quando existe o target, né, do passe no Jennings ou no Rick Pearsall, são 60 de 96 tentativas, 62,5 de completos, 530 jardas, só que são 4 TDs e 10 ints. O Brock foi de 24,38, 273 jardas, 1 TD e 6 ints. O Mac Jones, 36,58 para 257 jardas, 3 TDs e 4 ints. Quando esses caras eles lançam para qualquer outro alvo do 49ers, são 231 tentativas, 231 completas, né, para 324 tentativas, 2.600 jardas, 71% de completos, né, passos completos, são 17 TDs e 3 ints. Aí eu vou perguntar para vocês, o problema é o Pearsall e o James? Cara, tem um. Primeiro, né? Você tá falando aí, são 6 interceptações do Purdy quando lançando para esses dois wide receivers. E o Purdy tá com muitas interceptações nessa temporada, pelo número de jogos, que foi pouco de jogos. Ele teve 7, ou seja, só uma vez que quando ele lançou a bola, que não foi para esses caras, foi uma interceptação. O resto todos foram na conta deles, né? E eu não entendia muito bem, às vezes, né, o público da NFL escuta, esse cara é o melhor corredor de rotas, nossa, ele corre rotas muito bem. E eu ficava me questionando assim, como assim correr rota? No papel eu vejo lá que é tipo assim, vai para frente e vira, ou vai para frente e vai na diagonal. Não deve ser tão difícil. E uma vez eu estava vendo a explicação de um coach, que é basicamente, dependendo de onde que o seu defensor está, ou o defensor, às vezes não o que está te marcando, mas o que está no meio do campo, onde ele está, a sua rota ela muda um pouco, mesmo sendo assim, você vai correr e cortar para o meio do campo. Dessa forma, dependendo de onde o defensor está, você vai cortar antes, cortar depois, porque senão você acaba até trombando no defensor, né? E são dois wide receivers que eu acho que tem potencial, que é o Pearson, e o Jennings é isso aí mesmo. Apesar de ajudar como um terceiro wide receiver, é isso aí. Então, assim, eu não analisei passe a passe, interceptação por interceptação da temporada do Purdy, mas com certeza teve interceptações que a gente viu essa temporada claramente que isso acontece bastante no 49ers, que é o wide receiver espalmando a bola e caindo na mão de um defensor, né? E nessa sessão passar o pano pro Purdy, né, que a gente tá agora, o cara perdeu a off-season com lesão, tá voltando agora também porque perdeu. Eu acho assim, no panic. Não por enquanto. Eu quero começar então a falar um pouquinho especificamente sobre esse jogo, sobre as interceptações do Purge nesse jogo. Tá, vamos por partes aí então. Aquele passe pro Pearsall na end zone, né? Analisando a jogada assim, você vendo, o que eu, como um Zé Ninguém QB aqui no interior do Paraná, posso falar? Ele tentou seguir mais ou menos o que a jogada era proposta, tá? Mas ele deixou de ver o contexto geral da jogada. Ele tinha o Kittle livre no meio, com o campo aberto para correr, recebendo o passe e correr. Provavelmente ele marcaria o touchdown se ele passa ali no Kittle. E ele mesmo poderia ter corrido com as pernas. Então, assim, a bola foi lenta, a bola foi atrás. Então, eu acho que foi
Eu acho que das três é a interceptação mais questionável pra mim, tá? O que tu acha, Matheus? Cara, eu concordo com você. Assim, eu acho que um dos pontos que a gente pode levantar também é para falar sobre quem estão marcando esses principais recebedores que acabam tendo a maior concentração do número de falhas, né? Mas, assim, igual a gente fez esse exercício hoje de tarde, entre nós do Só pra podcast. pontuar, Matheus, teoricamente o Pearsall e o Jennings são o 1 e o 2, né? É, Teoricamente, nesse momento. exatamente. E quando a gente fez o exercício de comparar os números nos primeiros 40 jogos do Purdy com outros jogadores, tipo, importantes, né, e relevantes na história da liga, e a gente pegou, por exemplo, Peyton Manning, Tom Brady, Drew Brees, que é uma comparação que o pessoal gosta muito de fazer e aproximar do Purdy, até com Matt Stafford e outros, a gente vê que, cara, o Purdy não está abaixo dessas pessoas, desses quarterbacks. Inclusive, ele se destaca absurdamente no quesito porcentagem de passes completos, né? Eu acho que esse caso das interceptações do Purdy, né, quando você pega. Assim, outra coisa que eu não sei se repararam, né, durante o jogo a gente fica meio eufórico, mas foram 3 seguidas, né? Ele pegou a bola, interceptação, pegou a bola, interceptação, pegou a bola, interceptação. Então é realmente assim. Até perguntaram para ele se isso afetou a cabeça dele, mas o jogo continuou controlado. Sorte que o quarterback deles também é um lixo, né? O time deles é muito ruim. Mas a primeira interceptação. A primeira interceptação, eu acho que falta um pouco da essa questão da rota. Quando você olha, eu não vi numa outra câmera, né? O recebedor atrás do corner. Então, tipo assim, eu acho difícil ter sido falha só do Purdy, porque ele, com certeza ele tem falha. A segunda interceptação, que foi a que o Glaucio comentou, o Purdy tentou dar uma de hero ball, né? Ele sai correndo, sai do pocket, anda e tal. E aí, para mim, essa aí é muito falha do Purdy, porque o Pearsall, se o Purdy tivesse jogado a bola mais para a esquerda, o Pearsall poderia continuar correndo e pegar a bola sozinho. Mas como ele joga basicamente onde o Pearsall está, dá tempo do defensor chegar. E a terceira, ela foi mais mérito do corner, no caso do que falha do wide receiver, mas aí entra a questão da força no braço, né? Outra coisa, todo mundo fala, força no braço. A questão da força no braço nem sempre é a distância que a bola consegue percorrer. Mas sim, aí o Glaucio falou isso, é a velocidade que a bola vai. É diferente você jogar uma bola para cima, ela fica de pendurada e percorre 50 jardas, e se jogar uma bola reta no peito do wide receiver, percorrendo as mesmas 50 jardas. Então, essa última interceptação, se o Purdy tivesse braço, coisa que ele não tem, né, como um Josh Allen, um Mahomes, provavelmente não seria interceptação. Mas aí eu acho que isso aí pode ser que seja falta de ritmo de jogo, porque ele tem que saber e ele conhece a limitação dele. Verdade, eu até me confundi. A primeira interceptação é a do Jace Horn em cima do James, né? Justo. Isso. E foi uma bola meio também. Faltou aquela força a mais, faltou aquele. Né, ele deixa flutuando muito ali. E ele costuma fazer isso. Só que ele tem o ponto da antecipação dele, né? Que não tá acontecendo esse ano, pelo menos por enquanto, né? A gente até comentou no grupo que pode ser uma questão de o terceiro jogo dele, né? Então, a galera já vai pra semana 12, ele vai pra semana 4. Então, tipo, o cara fica meio. Deixou flutuando a bola demais ali e mérito do Jace Horn. Na segunda, é o papo que eu falei. É o ponto de. Ele tinha outras opções, ele se prende demais ao que ele tá vendo e bobeira. Mas vamos É, falar da terceira interceptação. Desculpa, Matheus. Eu quero um só pontuar segundinho, aqui. Glaucio. É só Aham. para pontuar um ponto. Eu, assim,
no quesito antecipação, que eu acho que é uma das principais qualidades do Purdy, a gente pode avaliar também, além da ferrugem, né, por não estar completamente na mesma semana que os outros jogadores da liga, eu acho que tem a confiança nos recebedores dele também, cara. Porque, por exemplo, se eu confio em você e eu sei que você vai estar onde eu vou jogar a bola, é uma coisa. Agora, se eu não tenho a certeza que você vai estar lá e eu jogar a bola naquele vazio, é uma jogada desperdiçada. Posso falar uma coisa muito. Assim, isso é da minha cabeça, tá? Mas muito difícil alguém me convencer ao contrário. Sabe por que o Shanahan gosta tanto do Purdy? Porque o Shanahan, ele tem um problema, que também é uma qualidade às vezes, que ele desenha uma jogada e se todo mundo fizer certo, dá certo. Se uma pessoa errar, dá muito errado. Tipo assim, é certo, a ponto, todo mundo fez certo, touchdown. Sabe, já viram aqueles vídeos lá que mostram o mic up, né, depois do jogo, o Shanahan comentando com alguém vai ser touchdown. Ou senão, tipo assim, o cara vai agarrar o Kiro ali. É tipo assim, o Shanahan sabe fazer isso. E o Purdy, ele é maluco de tipo assim, isso no 2023 teve alguns lances assim com o Jennings. Que a interceptação foi na culpa do Jennings, porque o Purdy confiou demais que ele ia estar onde deveria estar. Sabe? Coisas assim. E o Jennings errou a rota e coisas do tipo. E aí eu vou até para essa terceira interceptação aí. Que o Glaucio queria chegar, né? Desculpa que já tô te atropelando aí, Glaucio. Mas é muito mérito também do Horn. Tipo, foi erro do Purdy, ele deixou a bola de pendurada, mas o Purdy dá pra ver, se você olha pela câmera, tem uma câmera que é a visão do quarterback. Ele tenta tirar a bola do Horn. Tanto que o Pearson ele tem que quebrar a rota, ele para no meio da rota. Era para ele ter continuado, ele para. Só que o Horn jogou bem. E aí falta aquilo que o Glaucio falou mais uma vez, que é a força no braço, para a bola chegar mais rápido. Eu quero falar especificamente dessa aí porque é o seguinte: você nota que a jogada foi desenhada para se ter variações dela para uso. Tanto é que o Shannon usa ela de um jeito, no começo ela entra, e depois ele retorna com a jogada que ele deveria entrar de uma outra maneira. O Horn percebe o padrão da jogada, ele percebe como a jogada funciona, que tem o Kiro de um lado, tem o Jennings e o Ayuk do outro, o Pearsall faz o motion pro lado, né, para fazer como se fosse uma bunch formation ali do lado direito, e as rotas se sobrepõem ali, tem uma goal, tem uma dig, tem uma slant, vamos dizer assim. E sobra o meio de campo ali. Só que o Horn percebe isso e ele antecipa a jogada. Mas por que ele antecipa? Por que deu tempo dele antecipar a jogada? Porque se fosse o Purdy fazendo os lançamentos que ele está acostumado a fazer, o Horn não chegava nessa bola nem com foguete. Não chegaria nunca. Se ele antecipa como ele antecipava costumeiramente, o cara não chegava, o Horn não chegava nela. Ele chega por quê? Ele tenta lançar depois que o Pearsall já tá esperando a bola. Sabe? Eu não sei daí se é a questão do Purdy não ter a confiança de lançar como antes, ou se ele tá só devagar, sabe? Porque dá pra ver, pega a câmera de trás, né, que nem a visão do quarterback, que nem o Pedro falou, dá pra ver, tipo, perfeitamente, assim, a hesitação do Purdy em soltar a bola com um pouco mais de velocidade. Porque a gente já viu lances do wide receiver virar e a bola tá, tipo, entrando na mão dele. É aquele ponto, assim, de 0,5, tipo assim, só do cara virar e a bola tá ali. E não, ali o pessoal faz a rota, ele, tipo, já vira, espera, a bola vai e o Horn pega. Então, mérito da leitura do Horn, muito mérito, tá? Para ele identificar o padrão da jogada, para ele fazer a leitura e antecipar o movimento. Mas eu não sei em quem mais eu coloco a culpa. Se na falta de confiança entre os dois, ali entre o Purdy e o Pearsall, ou no Purdy estar um pouquinho lento, sabe? Um pouquinho aquém do que ele está acostumado a fazer. Só pra te corrigir rapidinho, não, o Ayuk não tá jogando, viu, Glaucio? Justo, justo. Era o James e o Robson. Enfim, era um outro wide receiver lá. Tava tentando, porque eu fui passando aqui frame by frame, né,
dessa interceptação. E é uma marcação de zona da defesa. E o Horn, tem uma parte do vídeo, quando o Pearson ele vai quebrar para o meio do campo, que ele está em cima do número 50, sabe aqueles números que ficam no campo, no meio do campo? Ele está lá no lado direito, no número 50, e o Horn está no lado esquerdo, em cima do outro número 50. O Horn ele começa a correr em direção ao Pearson, tipo assim, numa certeza, que é o que o Glaucio falou, ele entendeu o padrão, porque não era para ele estar marcando o Pearson. Eles estavam do outro lado. Ele larga a zona de cobertura dele e atravessa o campo. E quando o Purdy lança a bola, aí assim, não dá. Né, quando ele faz o movimento que vai lançar a bola, é impossível ele enxergar o Horn onde que ele estava. E tinha 3 defensores em volta do Pearson. Então, assim, para mim, isso aqui é, claro, falta de força de braço e mérito total do Horn, que claramente é um dos melhores defensive backs da liga hoje e, infelizmente, ele tá aí nesse time. Ou felizmente, né? Porque senão a gente já tá enfrentando ele. Mas eu acho que é isso, né? E assim, as 3 interceptações na mesma área do campo, né? A gente tava falando disso. O Purdy tem 6 interceptações nessa temporada na mesma área do campo. As 3 do jogo de segunda-feira, também na mesma área, que é no fundo do campo, passes de mais de 15 jardas, bem no meio. Né? Os passes laterais de mais de 15 jardas, pelo menos ele continua bem. E falando do Horn, eu tinha comentado lá no grupo, é um cara que eu queria muito no nosso time, tá? Teve até a tentativa de troca, acho que foi ano passado. Eu acho que foi cogitaram, 2023. Né? 23? Eu acho que foi o ano que a gente foi pro Super Bowl. Cogitaram ele, eu queria muito esse cara, ele é muito bom mesmo, assim, tem um QI alto aí na área do futebol. Eu acho que é isso, é o que o Pedro falou. Não tem por que a gente entrar em pânico. Eu acho que a gente tem que ter a consciência de que ele não é o Mahomes, nem nunca vai ser. Não é o Josh Allen, nem nunca vai ser. Mas ele é plenamente competente e, tipo, pra mim até hoje a comparação mais acertada com ele é o Drew Brees. Então, assim, é um cara que quando a gente precisar ele vai entregar, mas ele não vai fazer chover todo o jogo. Eu discordo um pouquinho desse papo do Allen, eu até falei no grupo hoje à tarde, mas enfim, vamos deixar para tocar o bar. Porque é o seguinte, a gente esquece que esse é o 4º ano do Purdy na liga. E o Purdy, ele começou no banco, ele entrou, vamos dizer assim, numa fria, né, contra os Dolphins lá quando o Jimmy machuca, e lidera o time. A gente foi para um Super Bowl com ele, a gente foi para um final de conferência com ele. O cara teve 2 lesões aí meio chatinhas, então assim, querendo ou não, ele ainda é tipo assim, um QB novato, sabe, entre aspas. Ele tá no contrato de calouro dele, né? Embora não seja. Tipo assim, Então, cara, ele tem muito potencial. Minha visão. Ele é o único calouro que ganhou do Brady, potencial. Né? Então, tipo assim, eu acho que ele precisa colocar as coisas dele no lugar, vamos dizer assim, se organizar para voltar a fazer os jogos que ele fazia. Mas ele tem um potencial absurdo, tá? Eu não sei se são poucos jogos, se a lesão atrapalhou um pouquinho ele, né? Ou se é um conjunto de tudo mais e outras coisas que a gente conversou sobre a quantidade baixa de confiabilidade nos recebedores dele nesse momento. Enfim, vamos dar tempo ao tempo e ter paciência, né? Agora tem uma outra coisa que eu acho que a gente não falou, não sei nem se essa palavra existe, mas da cronicidade da lesão dele, né? Do Turf 2 ou Turf, não sei. Sim. Que eles falaram que pode ser algo que vai impactar ele pro resto da vida. Então a gente não sabe se ainda está impactando, se não está impactando, ou se ele ainda está aprendendo a lidar com esse incômodo, né? É que assim, quando você lança, você usa o teu pé de apoio na frente, firmando ele no chão. E o principal apoio é no dedão, sabe? Para você fazer o movimento de lançamento. Então isso atrapalha. Mas assim, se ele tá jogando, se colocaram ele para jogar, do jeito que o Mac vinha jogando, entregando bons jogos, né? Dentro das possibilidades dele,
Eu acho que, assim, não deveria estar atrapalhando. Se É. está, fizeram um mau trabalho. Eu acho que realmente não deve estar atrapalhando, não. O que eles falaram é que se isso agravasse, né? Ele poderia prejudicar ele, pelo que eu lembro, né? Pelo resto da vida, assim. Mas vamos esperar que não agrave. E só para vocês terem uma noção, assim, né? Pelo EPA por play do Brock Purdy, quando a gente pega. Esse foi o pior jogo dele na temporada, né? Claro. Mas, assim, não se compara, né, com o fatídico jogo contra o Ravens em 2023, aquele jogo chovendo que ele lançou 3 ou 4 interceptações, não lembro, que foi um desastre, né? Basicamente a gente estava, eram os dois melhores times da liga, Ravens e 49ers, todo mundo esperando que o Super Bowl seria aquilo e foi um desastre. Depois disso ele recuperou, né? A gente chegou no Super Bowl com ele jogando bem. Então eu acho que falta ritmo. O Brock Purdy ele não vai ser um, um Mahomes, tá? Mas ele tem características que são mais importantes que, por exemplo, o braço forte, né? O mental dele, a capacidade de processar é muito boa. Então isso é muito difícil de você treinar um quarterback. Então eu acho que a gente tem um futuro bom com ele. Só para finalizar sobre esse assunto do Brock, que nem o Matheus falou antes, a gente buscou um comparativo com outros QBs, né? Uma estatística simples: 40 starts na NFL. O QB, os primeiros 40 starts na NFL. O Brock lançou 34 interceptações começando os jogos aí. O Tom Brady lançou 34. O Montana lançou 37. O Kurt Warner lançou 47. O Peyton Manning lançou 51. Só o desgraça, para não falar outra coisa, do Mahomes, que é um absurdo, lançou somente 19. O Breeze, que é o comparativo mais assim, né, que o pessoal usa, lançou 37. Então, assim, calma, né? Vamos dar calma, vamos ter uma paciênciazinha com o menino aí, que, cara, tamo bem, tá? Eu Eu acho vou que a gente. vou fazer o papel aqui de advogado do diabo rapidamente e depois eu volto passar pano. Mas assim, quando a gente pega Peyton Manning, Kurt Warner principalmente, o estilo de jogo era bem diferente, era o estilo vida louca, né? Então quando a gente compara o Mahomes com eles, é meio injusto, assim, né? A cultura de preservar a bola hoje em dia é muito mais forte. Só que, só que, quando a gente pega o Mahomes também, teve uma estatística que saiu, tipo, sei lá, para o terceiro ano dele, que eu lembro, eu não vou ter ela certinho, mas é que o Mahomes era o quarterback com mais passes interceptáveis que não viraram interceptação. Então, assim, esse número dele é um pouco. O fator bruxaria tava solto. Exatamente. Mas, assim, o estilo do jogo do Brock Purdy, é o que eu tava falando, por que o Shanahan gosta dele, é que ele confia que a jogada vai dar certo. E aí, provavelmente vocês já viram um monte de jogador falando: oh, o Shanahan é o primeiro coach que eu vejo que fala, se você estiver ali, você vai receber a bola e touchdown, e acontece. E assim, o Purdy, ele entra nisso aí. Ele confia, né? Isso, por que o Shanahan gostava mais do Garoppolo do que os outros? Vocês lembram aquelas interceptações no meio do campo bizarra para linebacker? É porque alguém errou a jogada e o Garoppolo parece que lançou a bola no peito do linebacker, mas assim, alguém errou a jogada. Ele simplesmente confiou. É um segundo do snap e lança a bola no peito do linebacker. Então o Shanahan valoriza isso. Ele tem essa questão do ego, de querer que façam o que ele está mandando. E o Purdy, apesar de fazer isso, ele tem uma visão muito boa, né? A gente comentou de um touchdown que ele fez para o McCaffrey, que foi improvisado há uma semana atrás, que o Kittle tromba no marcador do McCaffrey e a jogada era para o Kittle, e aí o McCaffrey sobra, o Purdy vê isso, joga no McCaffrey, ele adaptou. Se ele tivesse jogado a bola no Kittle, que era o alvo principal, era interceptação. Então, assim, ele tem as qualidades dele, né? Eu acho que esse problema com a interceptação dele não é grande a ponto de prejudicar que vai ser que daqui a pouco a gente está querendo se livrar dele, não. É isso. Acho que a gente tem que ter paciência e o menino vai colocar as coisas dele no lugar e tá tudo certo.
Eu acho que a gente pode falar, tipo, só mencionar a nossa OL, né? Que temos dois tackles aí entre o top 5 do PFF. E o McKivitz faz um jogo clean, né? Totalmente clean. É o primeiro jogo dele totalmente clean. A nossa OL melhorou. Eu não, não dá pra dizer que não. A volta do Ben Bart e a volta do Kiro, a gente até brincou no grupo hoje à tarde, auxiliaram muito na melhora na funcionalidade da nossa OL como um todo. E falando a César o que é de César, né? No touchdown do CMC, o Brandel faz uma jogadaça. Ele faz um bloqueio absurdo para a finalização do McCaffrey, então fica aqui os nossos louros para quem a gente mete tanta porrada. Pera que eu tô vindo com o pano. E tem o fator mobilidade do Purdy, que com certeza é um fato influencia na eficiência da OL. Porque, tipo, a dinâmica da Justo. defesa tem que operar diferente quando você tem um quarterback móvel diferente do Mac Jones. É isso, mas só vamos ver agora, né, como é que a gente vai se desenrolar aí com as questões aí do Purge, mas por hora é isso. Vamos falar um pouquinho da defesa agora. E para a gente começar agora falando um pouquinho da defesa, eu quero começar já falando sobre Jerry Brown, eleito o jogador defensivo da semana, 2 interceptações no jogo, fez um jogo consistente, já vinha falando dele já há alguns episódios, o cara se firmou finalmente ali na posição e tá jogando bem, né, Matheus? Cara, tá jogando bem. Tem aparecido quando solicitado, né? E não só ele, assim, obviamente falta talento, a gente vai continuar sentindo falta do pass rush, do Bolsa, do play calling do Fred Warner. Mas assim, a defesa nesse jogo, cara, não comprometeu, pelo contrário. A defesa foi bem, estava bem postada. Parece que, tipo assim, a gente sabe que o Bryce Young tem as limitações dele, e pra mim ele não é um quarterback starter da NFL. Mas vamos lá, Mas ele vinha de um jogo muito bom, né, na semana sim, ele passada. vinha de um jogo de É, 448 jardas com 3 touchdowns contra o Atlanta, né? Então, assim, recorde da franquia. E aparentemente a defesa dos 49ers, a defesa do Saleh falou: campeão, volta pra terra que você não é essa bolacha toda que você tá pensando que você é, não, campeão. segurou o Macmillan a poucas jardas e cedeu um touchdown, né, o Renard Green ali, mas a nossa defesa jogou, foi muito consistente, assim. Eu queria começar destacando o Jerry Brown, porque a nossa secundária, tirando o Green, fez um ótimo jogo. O Mustafa foi, cara, 7 tackles solo, e o Jerry Brown teve 5 tackles solos, 4 tackles solos e um assist. E, cara, 2 interceptações. E a primeira interceptação dele, ele faz uma leitura do Bryce Young muito boa, tá? Muito boa. Ele vê que o Young não vai correr e vai lançar no fundo da endzone, ele recua na linha de passe e perfeito. Assim, quase que ele solta a bola, mas a leitura da jogada dele foi muito boa, tá? Muito boa mesmo. E coincidentemente, né? Vocês falaram aí que o Bryce Young veio de um jogo ótimo, o Purdy também tinha vindo, e os dois foram mal nesse jogo, né? Foi uma noite que não foi boa para os quarterbacks. E assim, o bom é que nossa defesa cresceu, né? A gente tem falado disso. A defesa não dá para depender tanto da nossa defesa, porque está com muitas faltas, mas ela cresceu. O André até mandou um dado lá, né, no grupo sobre, sobre a defesa. E nossa defesa, ela, né, a nossa linha defensiva, que é a principal unidade, né, pelo menos na minha opinião, da defesa, é a pior da liga. Assim, quando você pega os números, né, e vai olhando a porcentagem de pressão, sec, e quando que tem pressão com blitz, sem blitz, a nossa DL tem sido a pior da liga. Então, esse jogo funcionou, botou o Bryce Young num ponto desconfortável,
E eu fiz até a brincadeira com o Jair Brown, né? Que ele falou depois do jogo, o Bryce Young é um quarterback tão inteligente, mas aí eu vi isso. Aí eu falei assim, ele ótimo safety e péssimo mentiroso, né? Porque o Bryce Young não é conhecido como o cara mais inteligente, mas ele fez uma jogadaça, o Brown, né? O Brown, ele, como o Glaucio falou, ele leu ali e ele confiou no instinto dele. E que bom pra nós que deu certo. Não, e assim, e a defesa nossa, ela conseguiu limitar o Panthers a uma conversão de third down de 7 tentadas no jogo. Então, assim, cara, louros pra eles também. E a gente tem que falar da questão de 2 últimos jogos, 5 turnovers forçados, né? Então, assim, a produção aumentou absurdamente. Até o Lombardi faz um comparativo lá de um aumento de 3.300%, sabe? Tipo assim, então o time começou a achar o ritmo ali na defesa. A gente acabou perdendo o sobrenome dele lá, eu não vou saber pronunciar nesse momento, mas é o DL, né? A gente perdeu ele por uma lesão e a nossa DL teve um sec, né? Teve o sec do Farrell, Clelin Farrell, que chegou até o Bryce Young, e a gente gerou algumas pressões, né? Ele não jogou confortável. Tanto é que a jogada da segunda interceptação, o Young sente uma pressão vinda pelo meio e solta a bola e o Brown faz a interceptação, né? E esse sec, né? O Farrell teve o sec. E eu até lembrei que alguém comentou que ele comemorou e alguém perguntou, tipo assim, ele é otaku? Aí eu fiquei rindo no grupo, mas eu não vi a comemoração, né? Mas que bom que ele apareceu. O Ruff também tá jogando muito bem, né? A gente perdeu aí o Glaucio falou, é o San Yokonan, enfim, é um nome muito difícil. Mas nossa defesa tá indo bem. Um ponto negativo é que a gente, na batalha de turnover geral da temporada, a gente voltou a estar numa posição muito ruim. Né? A gente está com -6 na diferencial de turnover. Mas nossa defesa está aparecendo, né? Isso aí foi mais culpa do ataque, que teve esses turnovers. Mas nossa defesa, se ela, é aquilo que a gente já vem falando, se ela jogar isso aí que ela jogou, o ataque representando, a gente pode chegar um pouquinho mais na frente na pós-temporada. Até porque é um time, né, tirando essas lesões da defesa, é um time já casca grossa, é um time experiente, que já tem experiência de playoff, que já conhece do riscado, então quem sabe, playoffs é outra coisa. Eu queria dizer que foi assim. Eu tinha falado num episódio anterior que a defesa precisaria virar uma unidade, né, uma equipe, um conjunto, ficar mais sólido. E para mim aconteceu isso. Nesses 2 últimos jogos, o time jogou mais junto. A unidade estava mais presente, estava todo mundo jogando não individual, vamos dizer assim, não, sabe, foi mais um conjunto mesmo. Eu acho que está fazendo diferença. Assim, só para a gente ter uma noção, né, eu venho trazendo as informações do DVOA, que é aquela estatística ajustada, e nossa defesa ela é abaixo da média. Para pegar o DVOA lá, nossa defesa ela é bem próxima da defesa do Panthers. Né? Ela tá ali, é um bolo ali, né? A média literalmente está muito concentrada, não tem grandes discrepâncias, né? Apesar que tem algumas. Por exemplo, a do Bengals é de longe a pior da liga. E a do Rams, a do Texans e a do Browns estão lá no topo. Mas o nosso ataque, ele tá no top 5, top 6 ali. Então é esperar isso, né? A gente nem sempre o melhor time também classificado nessas métricas chega no Super Bowl ou ganha no Super Bowl, ganha o Super Bowl. Em 2023, quando a gente foi no Super Bowl, o melhor time era o Ravens, o segundo melhor era o 49ers. A gente chegou no Super Bowl, o Ravens não. E ano passado, se eu não me engano, o Eagles era o quarto time do DVOA e ele ganhou do Chiefs, né? Então, assim, a questão é um equilíbrio, né? A gente não pode ter um time, uma unidade muito ruim, ataque ou defesa, e o outro espetacular, porque depende demais.
A nossa defesa melhorando esse pouquinho vai dar um suporte para esse ataque aí. E, e é isso. A gente não vai falar sobre os Special Teams hoje, mas eu quero fazer só um apontamento aqui sobre o Nick Martin, que forçou um fumble, né, no Special Teams. Então ele está sendo um pouco mais participativo agora. Espero que continue, porque eu gosto do jogo dele. Né, e fazer uma menção aqui, mandar um abraço pro Fábio, que gosta muito do Nick Martin. E fala também só uma pinceladinha do Matt Gay, que fez o que precisava fazer, então fica aí só a menção. Front office, é só não draftar um kicker no terceiro round, front office. Eu queria falar sobre o ponto do nosso weak link, vamos dizer assim, ser o Renardo Green, né? Ele precisa melhorar um pouquinho, porque claramente os ataques estão atacando o lado dele, e foi a única pontuação, né, foi em cima dele, né? Ele foi jantado pelo Macmillan, não chega nem a ser um double move ali, e a gente tomou o touchdown. Então, não é a primeira vez que isso acontece, eu acho que ele precisa dar uma melhorada nesse ponto aí, porque os times estão aproveitando essa fragilidade aí. Deixa eu trazer uma estatística aqui sobre a nossa defesa, só para vocês terem a noção de como que ela está. 28ª em jardas permitidas, jardas de passe permitidas, 25ª em TDs passados permitidos e 32ª em sacks. Então, assim, nossa defesa contra o jogo aéreo está bem fraquinha. E isso aí entra na conta que o Glaucio acabou de falar, né? Ou parece que o pessoal encontrou a mina ali. A gente estava falando do Lenor, né, que dava até raiva, que teve um jogo aí que a gente comentou uma semana, que o Lenor simplesmente ficou isolado no lado do campo. É o nosso melhor corner, não é tipo nenhum hall da fama, mas ele ficou isolado e aí ficou ali, o lado dele esquecido e o pessoal atacando o outro lado. Então, né, se não temos peças, a gente confia no Salé, sabe que ele é um bom coordenador defensivo, ele tem que dar uma ajustada aí no esquema. Mas vamos também agradecer porque essa melhora da defesa, com a quantidade de jogadores aí secundários, vamos dizer assim, passa muito pelo Salé, né? Então, assim, ele tem que ajustar algumas coisas, óbvio, mas também agradecer ele, né, pelo trabalho que vem sendo feito, né? Eu acho que a gente está a um draft para ter uma defesa, voltar a ter uma defesa ali beirando a elite, tá? Eu vou ser um pouco clubista aqui nesse momento, porque eu acho que a gente tem potencial aí nessa defesa. É isso aí. Eu acho que a gente pontuou o que tinha que pontuar na defesa. Vamos falar um pouquinho agora sobre o próximo confronto do 49ers. E pela semana 3 da NFL, o Browns receberá o 49ers, né? Lá na casa deles, no Cleveland Brown Stadium. É o jogo às 3 da tarde aqui no Brasil, né? O que esperar desse jogo, sabe? O Browns tem uma defesa praticamente elite, né? O 49ers tem um ataque muito bom. E as nossas defesa e ataque deles não é tão bom. A gente vai pontuar algumas coisas, mas antes vamos ver alguns números aí sobre as odds nas casas de apostas aí, né, Matheus? Usualmente o time da casa, ele na conta que eles fazem, né, tem uma vantagem ali de 1,5 a 2 pontos. E nesse caso, a gente é favorito por esse jogo. Então, considerando essa vantagem que eles dão para o time da casa, a gente é favorito por quase 6 pontos. Está variando de site para site, mas é como se a gente fosse favorito por uma posse de bola inteira. Então, assim, a gente é bem favorito por esse jogo. Eles estão colocando um over e under de pontuação ali na casa dos 37 pontos. Ou seja, eles esperam que os placares somados cheguem a 37 pontos. Então, assim, vai ser um jogo interessante, né? E, cara, sinceramente, eu não sei como que vai ser, como que o quarterback novo dos Browns vai reagir se ele tiver que acompanhar o pacing do nosso ataque e se a nossa defesa comparecer como compareceu no último jogo.
Só para pontuar, Matheus, o 49ers está 8-4, né? E o Browns tá 3-8. O Klaus comentou, né? O André, nosso companheiro aí que não tá hoje, mas ele até comentou, vai ser um jogo de extremos, assim, né? É um ataque bom do 49ers, igual eu falei, top 5, e uma defesa também top 5, né? Então vai ser um ataque bom contra uma defesa boa. Só que em compensação, nossa defesa não é tão boa, né? A gente tem falado isso. Mas o ataque do Browns é muito ruim. É tipo assim, ele é o pior da liga, mas por muito. Ele é o pior da liga, assim, vergonhosamente. Então a gente estava até brincando sobre isso mais cedo. E falando assim, a única chance deles ganharem é se for com a defesa deles e a gente perder por 3-0, 7-0. Porque fora isso aí, se o ataque deles pontuarem, e a ponto de colocar a gente em risco, é para demitir o Saleh. Né? Então, assim, brincadeiras à parte, é uma defesa muito boa e um ataque horrível, horrível, horrível. Então, assim, A matchup interessante desse jogo é o Myles Garrett contra 5 caras da OL, né? É isso. Ele tem 18 sacks, né? 18 sacks e nesse pace ele vem para recorde da NFL, né? Isso. O Myles Garrett tem mais sacks que o time inteiro do 49ers. Né? Com o Nick Bosa. Com o Nick Bosa. Mas, então, assim, é um jogo que eu acredito que vai ser um jogo fácil, tá? Relativamente fácil. A gente vai passar uns estresse com a defesa dele, mas não vai ser nenhum. Não acho nem que eles vão passar na frente no placar, hora nenhuma. Vai ser um jogo controlado. E assim, né? O Matheus falou do quarterback deles. O quarterback deles agora foi decidido já, que é o Sanders, né? Que foi tão polêmico aí no draft. Teve um jogo, ele jogou o último jogo, né? Contra o Raiders, um time ruim também. Teve um jogo fraco, né? Não vou falar que foi um jogo ok, não, foi um jogo fraco. Ainda mais se você pensar que o Raiders tem uma defesa ok, nada demais. Não, e só pontuar, Pedro, nesse ponto, ele fala depois do jogo que nenhum outro QB entraria do jeito que ele entrou e estaria preparado do jeito que ele estava. Tipo assim. Ele não assistiu o Brock Purdy contra ele não os assistiu Dolphins. o Purdy jogando, então. Porque. Um dos problemas que ele tem, né, que a pessoa falava no draft, é esse estrelismo dele, né? E, assim, ele teve um jogo de 11 passes completos em 20 tentativas, 209 jardas, um TD e uma interceptação. Então, assim, nada demais, mas... Né, para não falar nada, para falar tudo de menos, né? Foi um jogo que, tipo assim, qualquer quarterback reserva poderia fazer e ninguém falaria nada, né? Mas, assim, né, igual foi o caso, ele aí, primeiro jogo dele, não vamos também queimar o cara, apesar de não gostar dele. Vamos ver o que ele faz, mas com esse ataque fraco deles, a gente não pode transformar o cara em estrela agora. Eu sinceramente, eu jogo fantasy, tirando o running back lá, que é bem mais ou menos, eu não consigo pontuar nenhuma arma assim que a gente precisa ficar muito de olho, não. Sabe? Não me vem à cabeça, sabe? Nenhum jogador. Talvez um Njoku. O Jude fez aquela jogada ridícula. Coisa de papo de demissão. Que o cara vai me correr daquele jeito com a bola na mão. Tomou o fumble lá. Ridículo. Feio de ver. O Tillman tá voltando de lesão, acho que há 2 semanas atrás. A Zaya Bond. Eu não vejo ninguém. Talvez um Njoku ali. Sinceramente. Não dá, sabe? A defesa tem que continuar produzindo nesse jogo aí mesmo. Não, a gente costuma passar as keys to victory, né, de cada jogo, tipo, a chave da vitória, o caminho para se vencer cada jogo, e nesse jogo tipo assim, é só o Purdy não entregar a bola 3 vezes e a defesa, tipo, não ter um apagão. Em qualquer outro cenário, se a gente tivesse que repetir esse jogo, sei lá, 100 vezes, a gente ganharia provavelmente 99. A gente acabou de zicar esse jogo. Né? Não, com certeza. Acabou de zicar. Sem dúvida, sem dúvida.
Até Aqui foi. porque a gente tem eu até brinquei, né? A gente tem o Ayrton Senna elevado a -1, que é o Brock Purdy, não pode ver uma chuva que quer fazer cagada. E eu ia falar, né, antes do Matheus zicar, então vou zicar junto, é que o Purdy pode até ter as 3 interceptações que ele teve, ele só não pode ter 3 pick-six. Porque se ele tiver 3 interceptações, é possível que a gente também ganhe esse jogo aí tranquilo, igual foi com o Panthers. Na verdade, eu acho que Eu, se eu bobear acho até assim, mais ó, a tranquilo. gente, a gente tem que se preocupar um pouquinho com essa questão do clima, porque o Purdy, ele não, né, apresenta bons jogos em climas adversos, Não né? tem pneu de chuva. Isso. Então, tipo assim, e ele até comenta, perguntaram hoje, acho que pra ele, se eu não me engano, se ele iria usar luvas e tal. Ele falou que não vai mudar nada na preparação dele para esse jogo. Vamos ver. Eu espero que o clima esteja ameno, né? Que não esteja muito frio, que não esteja chovendo, nevando, para facilitar o jogo do Purge, né? Porque eu acho que ele precisa de um pouquinho de animação ali, um pouquinho né, melhorar essa parte psicológica dele. Só uma, agora falando, né, da playoff picture, né, como que a gente está posicionado. O Browns está quase eliminado dos playoffs, né, mas também não é interesse nosso, é da outra conferência. Nós seguimos aí, então, na última vaga de wild card, né, na 7ª posição, atrás de Green Bay e Seattle, que também estão no wild card, mas assim, Green Bay tem uma vitória a menos, só que eles já tiveram a bye, então eles têm uma derrota a menos também. Então, quando a gente tiver a bye, a gente empata com eles e provavelmente passa pelos critérios de desempate, se continuar assim, né? Se a gente continuar na mesma pegada. E é isso, é a nossa conferência a mais difícil, né, Para da variar, NFL. A AFC, ela tá bem fraquinha, assim. E até o time que está liderando lá, que é o Patriots, não é nada demais. Eles só estão dando sorte no calendário. E a nossa divisão, então, ela com certeza é a mais difícil, né? A gente tem para o variar. Green Tiroteio, Bay, tiroteio. a gente tem Bears, Green Bay e Lions disputando ali a conferência, mas basicamente vão pegar o outro, vai pegar uma vaga aí, mas provavelmente a gente está indo aí com Rams e com Seattle, três times da divisão indo para os playoffs. Assim, só para botar a pulga atrás da orelha do torcedor do 49ers, é esperado neve hoje. A previsão de domingo, no horário do jogo, é esperado neve, uma temperatura de 3 graus, mas vamos torcer para que isso não aconteça. É isso. Eu queria fazer só uma mençãozinha também. A gente hoje adicionou o linebacker Eric Kendrick ao Practice Squad. Estou travando a língua aqui. É um cara que o ano passado declinou um contrato com o 49ers e de última hora foi para o Cowboys. É um nome que a gente comentava até sobre quando teve a lesão do Warner. Eu acho que agrega, tá? O cara joga bem, o cara é bom, né? Ele não foi Pro Bowler à toa, né? Então, eu acho que pode agregar e isso também pode ser um sinal de Betune machucado por mais tempo aí, né? O Kendricks é um cara que já tem experiência aí e pode ser que ele apareça e o Kendricks apareça aí em um jogo ou outro depois que ele já estiver mais dentro do esquema do Salah. Mas é isso, então. Eu acho que vamos falar aqui, dar o nosso palpite pro jogo, né? Matheus? Cara, tendo a convicção que o Atlético perde para o Fortaleza no domingo, num jogo com o Fortaleza brigando para não ser rebaixado, vitória fácil, velho. Não vou nem esquentar a cabeça. Sei lá, 26-10. Pedro? Eu acho que vai ser um jogo fácil, mas que o placar não vai dar tanta essa tranquilidade. Eu acho que vai ser algo perto de 17-10. Eu vou ser o do contra aqui. Eu até brinquei no grupo hoje que o 49ers perde de 0-2 com um safety do Myles Garrett. Não, mas falando sério, eu acho que a gente não vai pontuar muito. Eu vou ficar também na faixa dos 21-10. E é isso, pessoal. A gente vai se despedindo agora de vocês, né?
A gente pede para vocês continuarem seguindo o podcast aí nas redes sociais, sempre curtirem, compartilharem os episódios, convide um amigo aí para conhecer também o programa. Se despeçam aí, Matheus. Pessoal, não deixe de acompanhar a semana que vem, onde a gente vai noticiar o amasso que vai acontecer contra os Titans. E eu já começo zicando com uma semana de antecedência. Voltou toda a arrogância, coisa ruim voltou, né? Acabou toda a humildade, mas é isso, galera. Go Niners! Então, valeu, galera. Até a próxima e um abraço.